Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Espero que esteja tudo em ordem com vocês. Vamos lá, começar um vídeo aqui, vamos falar sobre a Valid no vídeo de hoje. Um resumão sobre a empresa, desde a sua composição acionária, por exemplo, informações sobre ela, até a análise técnica. Vamos lá. Pois bem, resumão sobre a empresa. A Valid já é carteirinha, já é figurinha registrada aqui no canal. Ela foi fundada em 60 aproximadamente, listada em 2006, cerca de 5.245 empregados. Rio de Janeiro é a sede, certo? Atua principalmente com documentos de segurança, hoje informação, dados, Big Data, faz o management dessa informação toda, atua com sistemas de identificação, telecomunicação, meios de pagamento e certificação digital. Tá certo? Uma empresa de tecnologia, tá? Se você gosta aí de empresas do tipo Positivo, Valid, essas são opções na bolsa hoje, né? Pois bem, a Valid inclusive esteve envolvida, né, em todo o processamento de dados do Enem. Segmento de listagem, novo mercado, 100% de tag along, free float de 73,5%. É uma ação uma empresa que não está alavancada. Então, em momentos de crise como o atual, sempre é importante dar uma olhadinha na sua alavancagem geral, então dívida líquida sobremetida. Durante esse período eu também vou puxar para vocês o balanço patrimonial para a gente ver também as obrigações que a empresa tem no curtíssimo prazo, ou seja, o seu passivo circulante. Já já a gente chega lá. É uma empresa que está saudável até o primeiro momento, mas 2020 será impactada como qualquer outra, né? Então a gente vê aqui uma empresa que teve que se reinventar muito durante esses anos todos, durante os últimos 10, 15 anos, desde cartão telefônico até a CNH, depois o banimento da CNH, depois volta a ter CNH de novo, enfim, coisas que fizeram a volatilidade do papel ser grande. Porém, a empresa sempre se ergueu, sempre esteve ali de maneira, vamos dizer assim, se reinventando a cada dificuldade. Uma empresa dinâmica, para se dizer, tá? Bom, feito esse resumão aqui, vamos dar uma olhadinha quem está no papel, né? Então, o Alaska é o grande sócio majoritário, tá? O Breda e companhia, cerca de 20%, tá? Seguido da KPN com 5,28%. Depois somos nós, Free Float. Esses são os dois grandes players que estão no papel. É uma empresa que hoje vale menos, está abaixo do seu valor patrimonial, né? Então, preço do seu valor patrimonial de 0,55, PL ainda com 2 dígitos, 11 e 10, dividend yield fabuloso, né? Bem maior do que a nossa Selic, EV sobre emitida 3,78. Então, 90% da bolsa começa a ficar muito descontada, a Valid está descontada, distribui dividendos. ROI e ROIC não são primeiro mundo, mas tem ali uma certa consistência. ROI com 5%, ROIC com 9,4%. Aqui nós temos o 2019 já consolidado. Margem líquida 2,7%. É uma margem baixa, não é uma empresa que trabalha com margens altas, tá? Pois bem, tem lucratividade no último TRI, lucratividade no último ano. Lembrando que esse aqui é o balanço de 2019, né? O consolidado do ano passado, tá? Dividendos, então ela entregou basicamente juros sobre capital próprio 2 vezes em 2019, sendo as duas uma vez em novembro, 14 de novembro, tá? A gente pode olhar esse histórico aqui, 14 de novembro, acho que foram 2 vezes, né? 2 proventos pelo que consta aqui, tá? No mesmo dia, resultando em 70 centavos por ação. Ela tem sim uma média boa, consistência em distribuição de dividendos. Então você que é acionista da Valid deve ter aí recebido dividendos de maneira consistente, como a gente pode ver aqui desde 2013, tá? Legal. Aqui um pouco do histórico da sua lucratividade. Então a ação, uma empresa que não tem aquela lucratividade exponencial, crescente, né, em tendência de alta, vamos dizer assim. Não, ela é uma empresa consistente. Tecnologia passa por probleminhas de inovação ou de repente de mudança de mercado, mas ela sempre esteve ali no campo positivo. Beijou em 2017 aqui um campo neutro, né, próximo do 0 a 0, mas consegue se manter desde 2009, desde a crise aqui, no campo positivo. Isso é importante para uma empresa de tecnologia, tá? Isso para mim diz que a empresa tem sim um equilíbrio muito grande e principalmente inovação, né? O mercado vai mudando, ela vai se ajeitando conforme as mudanças.
Bom, esse é o balanço patrimonial, tá? Eu não sou expert em valuation, vocês que me acompanham há mais tempo sabem, mas na minha opinião, para esse momento atual, a gente sempre tem que estar olhando as empresas que têm o vermelhinho aqui, ó, os passivos circulantes baixo, nesse momento do lockdown, tá? E a Vale é uma das empresas que tem uma dívida no curto prazo, em menos de um ano para se pagar, pequena, não é uma dívida gigantesca como a CVC, por exemplo. Tá? Então aqui, quando vocês pegarem o balanço da empresa que você está de olho, se for aqui no Status Invest, créditos para o Status Invest, por sinal, você pode dar uma olhadinha nesse gráfico de balanço patrimonial. Se o vermelho mais pujante aqui, né, quase um rosa, estiver muito alto, ser muito alto historicamente, tem empresas que têm as suas dívidas, seus fornecedores, por exemplo, pagando ali trimestralmente, às vezes mensalmente, tem uma dívida maior, bom, tem que tomar cuidado, porque essa empresa provavelmente ela foi mais impactada pelo corona, tá? Devido a esse medo de falta de receita em período de lockdown, quarentena, e principalmente ela vai demorar mais para subir, porque vai depender do que? De empréstimo, vai depender de crédito, e esse crédito tem custo, juros, tá? Por enquanto a gente não viu bancos a juros zero, né? A gente não está enxergando dessa maneira, vai haver sim juros, tá certo? Pois bem, feito isso, a gente traz aqui a Vale com uma dívida no curto prazo, obrigação no curto prazo pequena. Legal. E a gente pode perceber que historicamente, tá, aqui também é o balanço patrimonial, é uma dívida que não tem ali grande participação, não é uma empresa que está no pau a pau ali, vai com dívida no curto prazo. Tá? Ela tem ali entre passivo circulante e não circulante basicamente a mesma quantia, a mesma quantidade de obrigação, tá? É uma empresa, diferentemente de novo, CVC, que tem grandes pagamentos, grandes obrigações no curto prazo para se fazer. Legal. Aqui, se você investiu nela há um ano atrás, você está perdendo 57% da sua rentabilidade contra 30% do Ibov nesse momento, hoje é dia 3, tá certo? A análise técnica aqui que eu tenho para trazer para vocês. A maioria dos papéis eu vou dar um consenso aqui para vocês e vou começar a estudar os papéis no comportamento a partir da crise, lógico, me nutrindo de informações pré-crise, mas por enquanto, como o fluxo é vendedor, eu mostro isso para vocês todo dia de manhã no Café com Traders ou Café com Investidores, tá? Como estão os fluxos, tanto do investidor estrangeiro, principalmente do investidor estrangeiro na nossa bolsa, e ainda é de venda, tá? Mas eu vou estudar o durante a crise, eu acho que isso traz um pouco mais de noção para todos, inclusive para mim mesmo, para saber como que é a volatilidade do papel. No caso da Vale, quem que nós temos aqui, tá, de fluxo? A primeira venda, tá, R$4, seguida de uma segunda venda com gap, R$4,34. Terceira venda, essa sem gap, até R$4,36, certo? R$4,31, fica nessa média. Então aqui a gente já começa a perceber, tá, um certo padrão de venda entre R$4 a R$4,34. Legal. Temos um grande circuit breaker aqui, uma grande queda. Então eu deleto essa grande queda e pego a partir dela 2,77, depois aqui 4,49, 4,85. Fico com esse 4,49, né, 4,34. Esse é o fluxo que eu acho que tem maior chance de acontecer novamente. Esse menorzinho, que é o final aqui, 2,81, nós temos de novo 2,93 e finalizamos com a última venda, 2,24. Legal. Então, galera, basicamente nós temos dois fluxos de venda acontecendo, tá, na Valid. O de menor intensidade, mais recente, ele vai dos 2,20 aos 2,90, aos R$3, tá? O que começou a queda, eu diria que está entre os 4,30, tá? Dos 4,30 ao 4,50, ou se você quiser ser mais conservador, dos 4 aos 4,50, 4,36 no caso. Legal. Eu vou pegar esses dois caras, né, personificando os fluxos novamente aqui para vocês, trazer para cá, 1, 2. Então a gente vê ali 6,34, 6,36, tá? E vou pegar também esses últimos aqui,
Pum. Já temos preço, tá? Depois aqui o último já temos no preço. Então, na minha opinião, tá? O 4,34 é o cara que eu vou seguir, tá? É o fluxo que eu escolhi para seguir na Vale. Então, por enquanto, ele vai fazer um fundo duplo aqui em 6,34, 6,36, tá? Quem está comprando só tem uma compra, né? O único candle pós crash aqui, pós o gap enorme, pós circuit break, 3,58. Esse 3,58 foi exatamente o mesmo cara que, pum, chegamos ao topo aqui. Então é esse cara que quem está otimista tem que seguir, e é o 4,36, 4,34 na minha opinião, para quem está querendo comprar mais barato, tá? Ou se você quer vender, vende quando bater o verde, então, ou ao branco, perdão. E se você quer comprar mais barato e segue aqui, gosta dos meus estudos, por enquanto agora é 6,34, nada mais e nada menos, 6,34, 6,36, tá? Vamos para o intraday só para vocês perceberem melhor esse zigue-zague, tá? Então tá aqui, né? Eu acho que vocês conseguem observar de maneira clara uma venda, duas vendas, tá certo? Aqui nós tivemos a terceira venda em amarelo, 4,36, e aí fizemos um fundo falso aqui, começamos a subir. Então o amarelo está sendo plotado a partir daqui, legal, 6 e pouquinho, tá? Pois bem, se eu estiver certo e a Valid realmente completar essa demanda de 4,30 e poucos, de novo, não tem problema nenhum, vai ser a quinta vez, tá, que ela vai plotar essa venda. O que eu tenho aqui como ponto divisor de águas? 8,39, 8,71. Isso é um ponto do mestre dos dividendos, ambos, tá certo? E esse ponto não muda com o topo e o fundo, tá certo? Então, preço de baixo para cima, aqui será resistência, preço de cima para baixo será suporte. É muito importante para mim, depois da crise, já começam a ser formados, tá, pontos de interesse, seja lá por volume, seja por preço. Tá? E aí eu vou montando, arquitetando para vocês essas linhas que fazem parte lá do mestre dos dividendos. Isso é importante para mim, para me dar um norte pós-crise, tá certo? Um norte comportamental, aonde entrou risco, aonde entrou fundos com grana. Então eu começo a nortear. Se a partir de um momento bem oportuno, a melhor das cenas que eu teria para a Vale seria ela fechar acima do 8,39 e cair, retrair 4,36, e esse 4,36 não mais invadir os 8,39 a 8,71, terminar essa demanda acima desse preço. Aí abre canal, abre fluxo para mim até a minha próxima parada, tá? Que é uma parada ali durante a crise, que está em 13,37. Então basicamente, né, o planejamento que eu tenho para a VAD, como se fosse um empregado que eu estaria de olho em contratar, ou uma empresa de fato que eu estaria de olho em olhar sua produtividade, eu tenho que enxergar o seguinte: no mundo da especulação eu preciso de volume de preço. Por enquanto o preço é 8,34, 8,39 e 8,71, tá certo? O volume eu vou ficar de olho, né? Isso acontece durante os próximos pregões de abril. Hoje é dia 3, sexta-feira. Então eu gostaria de ver a Valid, ela pode ir lá beijar de novo, aqui pode-se tomar risco, pode, sem problema nenhum, mas tem uma primeira parada aqui em 8,39 ou 8,71. Se porventura ela romper, esse reteste já passa a ser para mim um sinal de inversão de tendência para 13,37, mas principalmente ela precisa subir o suficiente, esse subir o suficiente tem que ser mais do que 3,58, porque o fluxo de queda que eu estou mirando é de 4,34. Então eu preciso de uma surpresa. Essa surpresa é o preço, a partir de uma mínima, subir mais do que 4,34, tá? Se possível, ultrapassar o 8,39 e o 8,71, porque aí eu vou pegar este fluxo, tá? Como scalp, como retração, tá? Apostando de novo no novo, né? Nesse fluxo que está por vir, que a gente vai esperar. Então tem que ter paciência. Eu sei que vocês, é dessa maneira que eu analiso, que eu tomo decisão. Espero acontecer, vejo e analiso o volume. Vai entrar volume se essa alta subir, se essa alta acontecer, vai entrar volume, tá? Por enquanto está tudo
de ruim, que é aquele mesmo cenário. Eu não vou lembrar agora de cabeça qual ação eu falei, que é o que? Quando tem CVC, eu acho. Quando tem topo, aumenta volume. Quando tem topo, aumenta volume. Eu quero ver quando tem topo, aumenta volume. Tá? Eu quero ver o contrário. Na tendência de baixa é assim, quando o preço começa a chegar no topo, a gente vê volumes acima da média. Vamos supor que a média está aqui, ó. Tá certo? Aqui também, ó. Aqui foi o primeiro, que foi o contrário, né? O primeiro fundo que teve um volumezinho um pouquinho melhor. O que eu quero ver durante a queda, não a baixa no volume, tá? Eu quero, até pode continuar a baixa, mas o próximo sinal de preço de alta, eu quero ver um volume maior. Quero ver um volume grande em fundos, não um volume grande em topo, tá? Não um volume maior em topo, tá? Não quero ver isso daqui, certo, galera? Então dessa maneira eu finalizo com vocês, esperando. Eu já tenho nomes aqui, por exemplo, a alta eu não sei quanto ela pode vir a subir, tá? Então vai ser uma surpresa para mim. Por enquanto está subindo 3,50, tá? É um trade de venda 3,50, porque cai, quando cai é 4,30 que cai, então ela vai fazendo um zigue-zague até comportado. Quando e somente se ela der o ar da graça acima dos 4,30, e retrair o montante, aí sim eu acho que ela inverte tendência e a gente tem a primeira oportunidade de se operar aquela tal da pernada 3. Tá? A pernada 1 a gente nunca sabe quando vai acontecer, tá? A sardinha, vamos dizer assim, olha isso acontecendo, tá? E só vai tomar decisão, escolher se vai tomar decisão depois dessa primeira informação. Tá? A pernada 1 pode vir a partir daqui, ó, dos 6,34, só que eu não sei qual que é o meu risco aqui. Tá? Quando a gente aguarda a pernada 1 acontecer, diminui o seu retorno, diminui o seu lucro, mas a gente tem noção do risco. Tá? E o risco para mim, além de técnico, tem fluxo no meio. Então o fluxo é de 4,30 e poucos. Se subir mais do que 4,30 e poucos a partir de uma mínima, eu sei que se o fluxo voltar, representa oportunidade, pois não rompe fundo atual, tá certo? Fundo anterior. Então dessa maneira a gente vai tentando pegar os zigue-zagues da volatilidade do papel, certo, galera? Fora isso, os pontos estão na tela que eu tenho aqui. Por enquanto resistência só, não tenho nenhum suporte, tá? Somente resistência, 8,39 a 8,71. Se o preço vier de cima para baixo, formará suporte, assim como foi suporte, um pseudo suporte no intraday. Então percebam que aqui lateralizou bastante, mas não conseguiu fazer suporte, tá certo? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.